Boa noite, galera. Tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, eu estou no segundo semestre aqui do Gelim. Eu curso Engenharia de Produção Elétrica aqui na UFSC e gostaria de agradecer a todo mundo aqui pela presença, de estar aqui numa quinta-feira à noite, aprendendo aqui junto com a gente. Eu queria agradecer também nossos ex-membros, o Celso Neto e a Carol Gibim, que vão estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento deles com a gente. Então, realmente, muito, muito obrigada. Agora eu vou chamar a Carol aqui. E aí, Carol, tudo bem? Como é que você tá? Certo, Conta um galera? pouquinho pra gente como que você tá e um pouco da tua trajetória. Claro. Bom, então, pessoal, hoje eu tô no Canadá, mas eu já morei aí em Floripa também, eu fui da UFSC, participei de iniciação científica, participei da EGEP, do Gelim, fui líder do Consulting Club e tô morando aqui hoje, trabalhando aqui também. Acho que é isso. Legal, obrigada, Carol. Agora eu quero chamar o Celso, que também vai estar aqui participando de peso no treinamento com a gente. Tudo bem, Celso? Como é que você tá? Se apresenta aí pra galera também. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Celso. Também entrei junto com a Carol aí na UFSC. Contar um pouquinho da trajetória mais UFSC, assim. Logo em 2013, fiz parte do Calipro, fiz parte da EGEP também, 2014. Fiz o intercâmbio para a Austrália e participei do Gelim, durante um ano e meio aí. Hoje estou na Porsche Consult e nesse meio tempo aí alguns estágios, também algumas outras experiências. Mas de maneira geral, assim, na UFSC, essa é um pouco a experiência aí para quem não me conhece. E, É isso aí. Legal. Então, eu vou explicar um pouco para a galera como vai funcionar. A Carol e o Celso vão dar um treinamento para a gente agora de problem solving por uma horinha. Depois a gente vai ter uma meia hora de perguntas. Então, vocês já viram o chatzinho ali. Podem mandando as perguntas que vocês querem que eles respondam, que depois do treinamento a gente vai selecionar elas. Se tiver muitas, a gente vai tentar responder ao máximo, né? Mas que depois a gente responde. E também, se tiver alguma dúvida da plataforma, pode jogar lá, que o pessoal do Gelim vai ajudar vocês na medida do possível. Então, Carol, Celso, com vocês. boa. Obrigada. Só garantir que está tudo certo. Estão vendo a apresentação, Ana? Tá Sim, tudo certo? certinho, pode começar. Tudo certo. Certo? Bom, pessoal, boa noite novamente. É um prazer estar aqui. Obrigado, mais uma vez aí o Gelim que está convidando. É sempre um prazer estar compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. A gente falar um pouquinho de problem solving, um tema muito importante, muito amplo, mas tentar passar um pouquinho para vocês um pouquinho de conhecimento que a gente tem, né? Então, a gente já fez algumas apresentações, acho que dá para a gente seguir aqui. E, bom, isso aqui vai ser uma experiência nova, né, para mim, para Carol, alguns treinamentos até no Gelinho, assim, a gente acha bastante relevante ter uma interação com o público, saber e sentir como é que o pessoal tá gostando ou não do treinamento, ter um feedback ao vivo e tirar algumas dúvidas é algo normal e aqui a gente vai dar essa experiência nova e um pouco diferente, né? Mas vamos aprendendo aí com essa experiência. Já sem muito mais delongas e também não querendo dar muitos spoilers aqui, mas um pouquinho da nossa agenda. A gente quer fazer um alinhamento de expectativas inicialmente, que a gente achou bastante relevante devido à amplitude do tema e também à amplitude do pessoal que está aqui assistindo o treinamento. A gente quer falar um pouquinho de sistemas mentais, as bases do problem solving, os tipos de problema e a gente fechar um pouquinho com cultura de melhoria contínua, o que é cultura de melhoria contínua, e fazer os links com o link que a gente quer falar também, né? Então, para começar, pessoal, já entrando no nosso tópico, novamente, né, a gente quer trazer aqui, deixar claro, assim, o que a gente quer falar vai falar nesse treinamento e o que a gente não vai abordar nesse treinamento. A gente conversou antes do treinamento com o pessoal do Gerim, pegou algumas estatísticas aí do nosso público e a gente viu que, cara, a gente está com um público bastante amplo, desde o pessoal da primeira fase até a décima quinta fase aí, uma distribuição bem pare, assim, entre
essas fases. Então, a gente está com um público amplo num tema que é bastante amplo também e tem diversas abordagens que a gente pode trazer. Então, falando, né, para reforçar um pouco isso, assim, a gente trouxe essa frase para a gente começar, do Wayne Stotter, que é um consultor bastante renomado de uma consultoria global, no qual ele traz, né, que o problem solving está no core da evolução humana, é fonte de toda nova invenção, do desenvolvimento cultural e social, é base para as economias de mercado, melhoria contínua, comunicação e aprendizado, né? Isso aqui reforça um pouco a amplitude desse tema. E tem uma outra frase interessante também, um pouco mais sucinta, de um filósofo britânico chamado Karl Popper, que ele fala que tudo na vida é problem solving, né? Então, reforçando novamente esse ponto. Bom, e onde a gente quer, né? Onde a gente quer chegar com esse treinamento, o que a gente quer passar aqui para fazer esse alinhamento de expectativas? A nossa ideia é trazer a base do problem solving, então falar um pouco mais, a gente trouxe aqui em cerne, estrutura e clusters, mas basicamente é trazer essa estrutura, essa base, os pensamentos, um pouco de algumas habilidades que são essenciais para o problem solving, e a gente sabe, até um motivo para a gente estar trazendo isso aqui, que pode ser expectativa de muitas pessoas a questão das ferramentas, métodos um pouco mais prático. A gente vai sim tocar nesses pontos, a gente quer trazer alguns exemplos também, porém não a gente colocou como um foco trazer mais essa ideia da base e essa parte ferramental a gente vai passar por cima, porém já sabendo dessa expectativa de alguns, a gente imaginou que teria. No final do treinamento a gente preparou uma pastinha com alguns artigos, alguns com conteúdos e um toolkit assim de templates e ferramentas que a gente vai estar disponibilizando para vocês também. Então, no final do treinamento, a gente vai mostrar como vocês podem pegar esse documento. E durante o treinamento também terão algumas outras surpresinhas aí que a gente vai passar para vocês. Então, no final do treinamento, a gente explica melhor como é que vai acontecer isso daí, tá? Beleza, então vamos entrar agora no tópico de sistemas mentais. Como é que nosso cérebro funciona quando a gente se depara com um problema? Pode passar a slide. Bom, não dá para a gente conversar de resolução de problemas sem antes dar um passinho para trás e entender um pouco sobre neurociência. E o Homo sapiens, ele é o resultado de 8 bilhões de anos de evolução. A gente tem hoje o sistema mais avançado de processamento de informação entre as espécies. E isso leva a gente a entender um pouco da nossa mente, que é dividida em duas grandes partes. De um lado, a gente tem o complexo reptiliano e o sistema límbico, que são partes mais primitivas, herdadas, e o neocórtex, que é a parte mais avançada. O complexo reptiliano, assim como o nome próprio dele já diz, ele veio lá dos grandes répteis e ele tem os comportamentos mais instintivos da nossa mente. O sistema límbico, ele veio lá com os mamíferos e ele tem a ideia do comportamento mais emocional. E o neo, que é o sistema pensante, racional, ele foi o grande salto, né, que diferenciou a gente de outros grandes primatas, e ele que garante para a gente essa habilidade de linguagem, de abstração, de planejamento, de criatividade, da própria resolução de problemas, que é o que a gente vai conversar hoje. E legal, sabendo disso, a gente vai começar já com um challenge para aquecer os motores. Na verdade, é uma reflexão mais básica, assim, para a gente começar a entrar no clima do treinamento, que vai ser bem hands-on. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: quanto que é 2 mais 2? Bom, quando eu jogo essa pergunta, a resposta é intuitiva, certo? A gente tem até ela como decorada na nossa cabeça, sai automático. Ninguém precisou de nenhum tipo de esforço para responder que 2 mais 2 é 4. E quando eu mostro essas duas expressões ali na tela, o que vocês acham que são os sentimentos dessas duas carinhas aí que estão aparecendo? Bom, mais uma vez dá para a gente ver de uma forma instintiva e rápida que uma das pessoas ali está meio irritada e outra meio sem interesse, meio cansada assim da discussão. E essa interpretação veio de uma forma super rápida, super automática. A gente não precisou de nenhuma outra informação,
um áudio ou uma noção prévia do contexto do que era, para entender do que se tratava essas duas expressões faciais que a gente estava tendo. Mas e se eu mudar um pouco essa pergunta que eu fiz para vocês desse slide e perguntar qual é o resultado da conta 16 vezes 49? Sem uma calculadora assim do lado, é meio difícil chegar numa resposta com a mesma rapidez que a gente chegou de 2 mais 2, certo? Mas tenho certeza que todo mundo já notou de cara que esse é um problema de multiplicação e com algum tempinho ali, papel e caneta na mão, na raça, a gente ia conseguir responder essa pergunta. A grande diferença dela é que ela demandaria um certo esforço, que não foi demandado ali no 2 mais 2. E quando eu mostro essa figura aqui para vocês, o que vocês acham que ela é? Talvez vocês tenham titubeado aí numa possível resposta e não tenha sido tão intuitivo como as duas carinhas, a brava e aquela meio sem dar moral para a conversa, mas deu para a gente perceber que é um gráfico, se trata de um gráfico crescente e tem algumas barras ali, possivelmente de uma apresentação, de trabalho, ou explicando alguma relação estatística. E por que a gente tem essa diferença tão grande na velocidade que a gente respondeu as perguntas do primeiro slide e essa do segundo? Porque essa do segundo demandou um tanto da gente parar e dar uma refletida, demandou um certo esforço do cérebro. Bom, basicamente isso aconteceu porque a gente tem dois sistemas distintos. O sistema rápido, que é esse sistema 1 aí que está do lado esquerdo da tela de vocês, e o sistema devagar, o pensamento devagar, que é o sistema 2. E qual que é a diferença entre eles básica? Bom, o sistema 1, que é esse sistema mais rápido, ele é um sistema que dá para a gente uma emoção sem pensar. Ele só acontece, ele não é controlado, ele é como um reflexo. E ele é econômico energeticamente. Ele não pode ser desligado, esse sistema. E a gente usa ele em 95% do tempo para decisões diárias. E o sistema 2, que é o sistema da direita, que é o que a gente mais vai conversar aqui hoje, é esse sistema consciente, esse pensamento consciente. Ele é intencional, ele planeja e ele dá uma resposta para o ambiente. Ele é bem mais analítico e demanda muito mais energia do que o sistema 1, que é como se fosse um punch inicial. Mas a gente só usa ele em cerca de 5% do tempo, e ele serve para as nossas decisões mais complexas. Ambos os sistemas, tanto o 1 quanto o 2, o rápido e o devagar do nosso cérebro, eles são extremamente importantes para a nossa sobrevivência, desde o passado até nos dias de hoje. A diferença é quando a gente tem que usar esse sistema 1 ou 2 para os tipos de solução de problema que a gente vai ter. E assim como eu disse, o nosso foco hoje vai ser levantar esse sistema 2 como um principal, já que ele é responsável pela skill de problem solving, que é tão requisitada no mercado de trabalho, e ainda mais agora no ano de 2020, e mostrar como esse sistema consciente ajuda a gente em decisões complexas. E vamos para outro challenge aí rapidinho, sobre o sistema rápido e o sistema devagar. Eu tenho um taco e uma bolinha de beisebol, e eles custam R$1,10. O taco custa 1 a mais que a bola. Quanto vocês acham que custa a bola? Dá uns segundinhos aí. E aí, gente, quem que respondeu 10 centavos? Acho que bastante pessoas. Na verdade, a bolinha custa 5 centavos. Se ela fosse 10 centavos e 1 a mais que o taco, o valor total seria R$1,20, não R$1,10. Essa é a famosa situação que o nosso cérebro entra naquele respondi sem querer querendo. Dá para ver que por uma equação assim bem simples, a resposta não ia ser 10 centavos. Mas por que essa resposta vem na ponta da nossa língua? Ela vem assim tão rápido, essa vontade de falar, esse desejo de responder 10 centavos. É porque cada um dos nossos sistemas, o rápido e o devagar, ele funciona muito bem para coisas diferentes. Só que o grande problema é que nem sempre a gente decide qual desses sistemas a gente vai usar primeiro, qual a gente vai usar para dar a resposta que está vindo na nossa frente. E aí, a cabeça prega uma peça na gente, usando um sistema na frente do outro.
E por isso que a gente reforça mais uma vez, os dois sistemas, eles são importantes, eles foram importantes na nossa evolução e eles ajudam a gente na tomada de decisão. O negócio é que a gente precisa treinar esse sistema 2 para dar um boost nele, já que ele é o sistema racional, e fazer com que ele tome a rédea do sistema 1 para voltar numas decisões ou repensar algumas decisões que o sistema 1 bate de frente e dá de cara como uma primeira resposta, sem refletir muito. E a boa notícia é que nosso cérebro ele é plástico. O que significa isso na neurociência? Ele é maleável, ele é moldável em estrutura e em funcionalidade. Por todas as experiências que a gente vive e por todos os ambientes que a gente se expõe. E vocês estão fazendo isso exatamente agora nesse treinamento. Vocês estão moldando o cérebro de vocês para o sistema 2 ser um sistema mais forte, mais robusto, e tomar as rédeas do sistema 1 quando for necessário para resolver problemas. Bom, beleza, pessoal. A gente falou um pouquinho dos dois tipos de sistemas principais que a gente tem, falou um pouquinho sobre plasticidade mental, e a gente queria entrar um pouquinho mais a fundo nesse nosso sistema 2, qual é responsável realmente por essa resolução de problemas mais complexos, né? Então, entrando um pouco mais a fundo, a gente quer entender quais são os tipos de pensamento, principalmente, que englobam e são base para a nossa resolução de problema, tá? Então, o primeiro pensamento que a gente quer trazer como base para esse problem solving é o nosso pensamento criativo. Né? É uma habilidade extremamente essencial hoje no mundo de hoje, seja no dia a dia, seja nos negócios. E falar de pensamento criativo, obviamente, a gente não consegue falar de pensamento criativo sem falar de criatividade, né? E aí existe um grande, não tabu, mas algo muito falado e comentado como se fosse algo nato, algo que acontece, você nasce sabendo ser criativo e é uma habilidade que já está intrínseca à sua pessoa, porém a gente não acredita nisso, isso não é realmente verdade. Pensando nessa questão de plasticidade, ela é uma habilidade muito passível de desenvolvimento e através de exercícios e você focando nessa habilidade, você consegue realmente desenvolver essa habilidade, né? Então, falando um pouquinho entrando um pouquinho em pensamento criativo, a gente não pode também deixar de falar sobre curiosidade, né? E aí, falando um pouquinho de curiosidade, a gente trouxe uma frase do Albert Einstein, e aí tem até um fact-check ali, né? Que hoje Albert Einstein é quase um meme da internet, montanha que o diga do gelinho, deve mandar uns 10 memes no WhatsApp pra gente do Albert Einstein com frase dele. Mas, enfim, essa com o fact-check realmente dele. Porém, onde ele fala, né, que ele não tem nenhum talento especial, ele é apenas apaixonadamente curioso. Bom, aqui, não duvidando de algo, não querendo contradizer, né, mas ele sim tinha um talento especial. O Albert Einstein tinha um QI de 160, realmente um gênio. Porém, quem traz um pouco, e é até onde a gente encontra essa frase dele, Walter Isaacson, um jornalista americano, quem fez a biografia do Albert Einstein, né? E também, não só do Albert Einstein, mas ele também fez para quem já leu, a biografia do Steve Jobs e a biografia do Leonardo da Vinci também. E lá tem algumas entrevistas dele fazendo algumas comparações sobre ambas personalidades, Albert Einstein e o Leonardo da Vinci. Ele comenta realmente que, cara, Albert Einstein era um cara fora da curva, um gênio realmente, um cara extremamente inteligente, e Leonardo da Vinci já tinha uma genialidade diferente, e ele fala que a genialidade dele vinha através dessa grande curiosidade dele, né? E ele comenta que ele não tinha essas habilidades analíticas como Einstein, porém, essa curiosidade que fazia ele fazer listas diárias de, por exemplo, por que o céu é azul, ou descobrir a medida do castelo XY para fazer um desenho diferente, aprender como enquadrar um triângulo, conversando com um mestre de aritmética no dia para fazer o desenho melhor. Enfim, ele tinha essa ânsia por conhecimento e curiosidade, e ele conseguia fazer muito bem esse link entre essas diferentes ciências, seja da arte, ciência, anatomia, para aplicar nas obras, nas artes dele e no que ele criava, né? E aí tem um exemplo muito clássico, assim,
do sorriso mais conhecido do mundo, né, da Mona Lisa, no qual, nos diversos notebooks que ele fazia, e o Da Vinci ele deixou mais de centenas de páginas de notebook escrito, que ele escrevia muito, páginas de anatomia, então ele tinha cadáveres, rosto de cadáveres, no qual ele desenhava os cadáveres em maiores detalhes, que ele utilizou esse conhecimento para fazer o desenho dele da Mona Lisa, né? Então, um pouco desse link de conhecimentos para gerar uma obra de maior valor. E, então, a criatividade, ela tem essa característica, né, de manter a mente ativa e permitir que a gente consiga fazer link entre conhecimentos para gerar algo novo e algo útil. E aí, uma frase mais conhecida, né, provavelmente alguns conhecem, é do Steve Jobs, que ele comenta, né, a gente não consegue conectar os pontos olhando para frente, a gente consegue apenas conectar os pontos olhando para trás. E isso reforça novamente a importância da criatividade e ela ser uma habilidade hoje extremamente importante que a gente consegue fomentar mais, né? Bom, a gente está falando de pensamento criativo, o porquê disso, né? Hoje, existe um ranking de habilidades no World Economic Forum para 2020, que ele pontua o pensamento criativo como a terceira habilidade mais requisitada hoje no mundo, né? E algumas outras pesquisas também, com a pesquisa da Adobe, de que 80% dos negócios veem a criatividade como algo extremamente importante, porém apenas 60% delas conseguem realmente, se consideram criativas, né? Então, aqui evidencia um pouco essa importância, pensando ela somente como pensamento criativo, e quando a gente olha isso num espectro maior para a resolução de problema, isso se intensifica ainda mais. Então, algumas pequenas dicas que esses gênios dão para a gente: mantenha-se curioso, separe um tempo para criatividade, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, e, enfim, faça coisas diferentes, até uma dica, né, algo que o Steve Jobs próprio comentava, ele tentava buscar fazer diversos cursos em diversas áreas diferentes, fotografia, design, etc., para conseguir linkar esses dots, né? Boa, e pegando o gancho aí no que o Celso trouxe. Nossa, chega, tá mutada, mas tá bom. Pegando o gancho aí no que o Celso trouxe, hoje inovar é um fator diferencial para as empresas. A capacidade delas em traduzir ideias em novas soluções é um fator diferencial de valor de negócio. E claro que esse pensamento criativo, creative thinking que a gente traz, ele é o combustível puro para essa inovação. Ainda hoje, essa habilidade criativa, né, esse pensamento criativo não é tão fácil assim de mensurar, e vem muito, como o Celso bem comentou, um dom divino, uma inspiração, um eureka, de nossa, eu tive uma ideia super criativa aqui agora, mas foi uma coisa que aconteceu. Quando, na verdade, ele é simples e é básico, e ele pode sim ser incentivado num âmbito incremental, de prática diária, básica. Por exemplo, quando a gente traz o consumidor como centro do processo, quando a gente compõe times de atuação polivalentes, quando a gente busca uma adaptação de mercado com uma nova tecnologia que está vindo, ou faz a melhoria de processo diária. E esse tópico só de pensamento criativo, ele traria um novo treinamento inteiro. Mas o uso da criatividade, da inovação em pequena ou grande escala para uma inovação incremental ou disruptiva, ela dá shape, sim, no negócio, desde líderes mais engajados até o cliente lá na ponta da cadeia. Inclusive, eu trago isso como um exemplo claro da empresa que eu trabalho hoje. Eu trabalho com inovação, e está nos nomes mais inovadores, dentre as empresas mais inovadoras da Forbes, não é à toa, não é por acaso. As experiências de criatividade do dia a dia, elas sim dão resultado em escala, de, por exemplo, colocar o cliente como a marca, colocar o cliente como a conexão com o que a gente está tomando de decisão de impacto social, ambiental, econômico, e até lançamentos de produtos que a Starbucks faz. E puxando para o próximo slide, a gente quer trazer para vocês a máxima de que
não tem que ter medo de se ter uma ideia ruim, porque o ruim é a gente não ter nenhuma ideia e ficar estagnado, ou esperar a inspiração chegar um dia, porque a gente está se sentindo bem. A gente tem que correr atrás dessa inspiração como um exercício técnico, assim como todos os outros. Ela é gerada de hábito e de cultura. Algumas tools que ajudam a gente a quebrar esse pensamento linear e trazer algo mais inovativo para o dia a dia são Mind Tools, Brainstorm, Puzzle Challenge, o exercício do Six Hats, Scamper, Mind Mapping, e alguns aplicativos que a gente traz aí de exemplo que vocês podem usar no dia a dia, nas entidades que vocês participam, grupos de trabalho, é o Lucidchart, Xmind, Miro e Mural. Bom, beleza, pessoal. A gente comentou um pouquinho de pensamento criativo, né? E o complementar dele, essencial, e a gente vai fazer um link para a questão do problem solving, e vocês entenderem esse link depois, é o pensamento crítico, né? A gente tem o pensamento crítico como esse complementar, né? Então, novamente, fazendo um link, né? A gente falou do ranking da World Economic Forum. Se a terceira habilidade hoje no mundo da indústria 4.0 mais requisitada é a criatividade, o critical thinking está listado como a segunda mais importante, né? Então, aqui a gente já começa a trazer um pouquinho a importância desse pensamento também nos dias de hoje e na resolução de problemas também. Tá, mas a gente já, né, pensamento criativo, ser crítico é algo que acho que todo mundo já ouviu falar, já disse em algum momento, mas assim, o que exatamente é isso, né? A gente trouxe uma definição, e a definição desse National Council for Excellence in Critical Thinking é que o processo é um processo disciplinado de conceituar, analisar, estimar, sintetizar e aplicar informações coletadas através de observações, experiências e reflexões, que guia nossas ações e crenças, né? Aqui a gente novamente, a gente vê quão amplo isso é e está basicamente em todo o nosso processo de tomada de decisão, né? Então, qualquer processo de tomada de decisão racional que a gente vai fazer vai se utilizar um pensamento crítico, né? E o output que a gente vai ter disso é limitado realmente pela habilidade que a gente tem em executar esse pensamento crítico. E é algo muito comum, assim, da gente julgar nossa habilidade de execução e tomada de decisão, a gente costuma olhar simplesmente o output que a gente teve. Então, se a gente tomou uma decisão e a gente teve um output, um resultado bom daquilo, a gente tende a julgar que, beleza, essa foi uma decisão boa que a gente tomou, mas isso não necessariamente é verdade, né? E aqui a questão de você olhar para o processo disso é muito importante, né? A gente sabe que muitas vezes tomadas de decisões, você pode ter tomado uma decisão que puramente foi sorte. Aí quem entra um pouquinho no mundo de investimento, que já jogou poker, sabe que isso pode ser algo, fazer uns paralelos bem interessantes com relação a isso. Mas aqui, geralmente, de novo, a gente quer trazer que o pensamento crítico, ele é passível de melhoria, e deve ser executado, né, tipo, com uma certa precisão e tem uma importância alta, assim, numa resolução de problemas. Aqui a gente pode pensar o pensamento crítico, né, ele tem uma característica de fazer perguntas de tipo, por quê? Ou é sempre assim que tal coisa aconteceu? Podemos inferir realmente isso? Ele tende a realizar aquele MICE, né, a tentar passar por todas as possibilidades e eliminar qualquer caminho que você possivelmente não está enxergando. Então, espremer o problema realmente até o final para não deixar nada passar em branco. E aqui eu acho interessante levantar exemplos e um pouquinho da vivência de consultoria, não só hoje, mas também algumas vivências que já tive durante EGEP e IGELIN. Então, seja na elaboração de uma proposta, por exemplo, que você está coletando, entendendo se um problema realmente é um problema. E aqui é algo, tem até um ditado que se você definir muito bem o problema, já é mais metade do caminho andado, né? Muitas vezes na definição dessa proposta, se não fizer uma definição boa,
isso pode dar muita dor de cabeça para frente. Então, o contrário também é verdade. Se você definir isso muito bem, esses já são alguns passos muito bem dados. E para quem já participou da IGEP de linha, muitas vezes a gente tem que dar uma sambada e dar uma certa flexibilizada e mudada de escopo para a gente, durante o desenvolvimento de um projeto, algo comum, muito comum, mas que vem por conta dessa falta, ou que a gente poderia ter utilizado mais pensamento crítico, né? E seja também no desenvolvimento desse projeto, né? Se a gente está desenvolvendo esse projeto e a gente não se faz todos esses tipos de pergunta para espremer esse problema ao máximo, seja no desenvolvimento do projeto, fazer uma apresentação para um cliente, uma coisa que vocês podem ter certeza é que o cliente ele vai fazer essa pergunta para você. E aí, se você não tiver essa resposta na ponta da língua, a sua confiança, com certeza a confiança que o cliente tem em você vai reduzir bastante, né? E se tratando principalmente de consultoria, esses projetos que a gente realiza no Gelin, realiza na IGEP, a questão de confiança e relacionamento com o cliente é extremamente importante, e perdendo um pouquinho dessa confiança, a gente começa a desgastar um pouco esse relacionamento, o que pode prejudicar muito o desenvolvimento desse projeto ou o continuamento de outros projetos. E aqui a verdade também o contrário também é verdadeiro, né? A gente fizer nosso trabalho de casa bem, aplicar o pensamento crítico e fazer todas as perguntas para o nosso problema, com certeza, se a gente tiver essa resposta na ponta da língua, com certeza a gente vai ganhar credibilidade, vai ganhar confiança, e aí esse relacionamento tende a durar e pode durar muito mais. E aqui, obviamente, eu estou trazendo para o mercado de consultoria, mas, obviamente, isso extrapola para qualquer indústria e serviço, é um pensamento completamente necessário e importante, né? E aí, similarmente, o que a gente trouxe no pensamento criativo, alguns métodos e ferramentas que a gente pode utilizar. A gente tem o SPOC, o princípio da pirâmide, para elaborar uma apresentação, Decision Trees, o teste AB e uma Smart da vida. E alguns aplicativos, né, Power BI, bastante conhecido, Google Ads, Basecamp e o grande e famoso e sempre nunca deixado de lado, nosso Excel da vida. Bom, aqui só para a gente trazer um pouquinho dessas ferramentas, deixar um pouco mais evidente aí. E aí, assim, como é que essas duas coisas se conectam, né? E aí, falei do pensamento crítico, pensamento criativo, que elas são a segunda e a terceira habilidade mais requisitada. E aí eu deixo a pergunta, né, para vocês. Se vocês acreditam que essas duas são a segunda e a terceira, qual que seria a primeira habilidade mais requisitada hoje pelo World Economic Forum, né? Enfim, só pela imagem a gente já pode ter uma ideia. A resolução de problemas complexos está listada como a habilidade mais importante para 2020. Ela foi a habilidade mais importante também ranqueada pelo World Economic Forum em 2015, e muito provavelmente ela vai ser novamente em 2025, assim, né? A gente sabe a importância disso, tudo é baseado realmente no problem solving. E para a gente começar a deixar um pouco mais tangível, falando de pensamentos, mas começar a tangibilizar um pouco mais aqui, quais são as características, né, desses dois pensamentos que fazem e auxiliam a resolução de problemas em si, né? Então, a gente traz que o pensamento crítico, ele tem uma característica bastante convergente, né? Então, você executar perguntas de, por exemplo, o que, por que e como, convergir seu problema, analisar esse problema, espremer aquele assunto que você, primeiramente, analisou superficialmente e depois foi entender com maior profundidade. E o pensamento criativo, ele já tem uma característica mais divergente, né? Ele faz perguntas como e se, ou por que não. Então, a gente tem uma característica mais de explorar e entender e criar, e aqui a gente já começa a ver essa complementariedade bastante importante para a resolução de problemas. O que fica evidente, aqui a gente traz um exemplo, não um exemplo, mas alguns steps clássicos, assim, em uma resolução de problema, no qual a gente vê a utilização desses dois tipos de pensamento e elas ficam mais claras, né? E aqui, por exemplo, a gente tem um pensamento crítico, onde passa por observar o problema
e depois a gente tem o pensamento criativo, criar hipótese e por aí vai, né? Analisar hipóteses, imaginar soluções. Aqui a gente já começa a ver algumas similaridades com algumas ferramentas, para quem já conhece um pouco algumas ferramentas, principalmente algumas que têm um caráter mais, um pensamento criativo mais aflorado, de ferramentas de user experience ou customer centricity, onde você vê o pensamento criativo mais aflorado, mas a ideia é que essa base, e aí a gente vai fazendo alguns paralelos com algumas ferramentas, a gente vê que, dependendo do tipo de problema que você estiver resolvendo, onde você tiver, a situação que você tiver, você vai utilizar mais um pensamento crítico ou mais um pensamento criativo, você vai passar mais tempo em uma etapa do que em outra, porém eles vão estar presentes em diferentes graus, em diferentes momentos, mas a gente vê que eles são bastante complementares e importantes para uma resolução de problema rica, né? E aí, pessoal, a gente, para essa questão de pensamento crítico e pensamento criativo, tem um aplicativo da Adobe, depois a gente vai mandar o link para vocês, é bastante interessante, ele cria seu perfil, um perfil criativo seu, e aí tem algumas perguntas bastante pautadas nessa questão de como você prefere tais situações, é bastante interessante. Depois no final também a gente vai tá passando para vocês esse link, para vocês poderem fazer esse desafiozinho, esse quizinho. Boa. E antes da gente fechar essa parte de criativo e crítico, lembra quando a gente falou um pouco mais lá no começo que nem sempre o nosso cérebro escolhe o sistema certo para usar, o rápido ou o devagar, que é o consciente, o racional? Quando a gente está falando da resolução de problemas, é a mesma coisa. Existem alguns shortcuts, alguns atalhos que o cérebro usa parecendo ser um sistema racional, está usando o sistema devagar, quando, na verdade, ele está altamente influenciado pelo sistema 1, que é o sistema rápido inconsciente. E essa falsa impressão pode deixar essa nossa análise criativa e crítica bastante pobre, bastante errada. A gente tem que estar bem alerta a esses atalhos que o cérebro tenta colocar a gente para não cair nessas pegadinhas antes de tomar uma decisão importante. Então, a gente vai falar um pouco para vocês agora quais são esses atalhos. Bom, esses atalhos também são conhecidos como vieses cognitivos. E todos esses vieses que a gente vai apresentar, os humanos passam por eles. Eu passo, vocês passam, e enquanto eu estiver contando um pouquinho mais sobre eles, vocês vão se identificar. E eles são o resultado, todos esses vieses, de uma simplificação de um processo de informação que a gente faz. E por que esses vieses acontecem? Qual é a causa principal deles? Bom, é por falta de atenção, pela uma falsa memória, pela pressão social, preferências pessoais, gostos pessoais, emoções e repertórios. O primeiro que a gente vai falar, que o Celso já soltou um spoiler aí, vai ser o de confirmação. O viés de confirmação, ele também é conhecido como o viés da preguiça. É quando a gente se contenta com uma primeira tese, uma primeira solução que a gente achou para o problema, sem caçar muitos quais outras seriam opções para a resolução desse problema. E isso gera frutos mentais de bastante baixa qualidade. Um exemplo disso, um exemplo do viés de confirmação, é quando a gente tem alguém que está acreditando numa teoria da conspiração em relação a alguma coisa e fica taxado nisso, fechado, com a cabeça fechada nisso, e ignora todas as outras plausíveis explicações sobre o certo tema e nem ouve ou acha que nem precisa ouvir porque está correto. A segunda que a gente vai falar, o segundo viés, é o viés de ancoragem. Ele também é conhecido como o perigo da história única. É quando a gente tenta criar um padrão onde não existe. A gente tira a foto de um momento, de algo atual, e diz que aquilo é um padrão de repetição. Isso acontece bastante em um mercado financeiro. E um exemplo que a gente tem disso é quando a gente vai lá na loja e está escrito na etiqueta 50% off. Isso gera um trigger na gente de pensar, puxa, super desconto, tá valendo super a pena comprar isso, vou comprar. Quando, na verdade, muitas vezes eu nem sei qual é o preço oficial daquele item, e só pelo o 50% ali, a tag de 50%, a gente se apega naquilo, a gente se ancora àquilo, tomando uma decisão errada.
A próxima é aversão à perda. Esse viés, essa pegadinha aí cognitiva, digamos, ela é em relação a gente avaliar assimetricamente uma perda ou um ganho. Também é conhecida como a falácia do custo irrecuperável. E qual é um exemplo prático dela? É que algumas vezes a gente tem tanto medo de perder que a gente prefere baixar o nosso risco a zero do que manter um risco baixo, mesmo sem perceber se isso valeria a pena ou não. Quando a gente compra umas garantias super estendidas de um produto, às vezes fica mais caro do que o valor eficaz do item ao longo dos anos. O próximo viés que a gente vai comentar é o da disponibilidade. Como o próprio nome já diz, é em relação ao que a gente tem disponível frente aos nossos olhos. É a primeira informação que vem na nossa cabeça, ou uma última coisa que a gente viu, aquilo que está bem fresco. Por exemplo, muita gente tem medo de acidente aéreo muito mais do que acidente rodoviário, certo? E isso é causado porque a mídia, a televisão e outras redes sociais, elas apresentam com muita força os acidentes aéreos que acontecem. É uma coisa que está muito vívida ali na imagem da galera, quando na verdade a estatística é bem diferente e o risco de estar em rodovia é muito maior do que em algum transporte aéreo. E para finalizar, a gente traz o viés do superotimismo. Nome bem direto também, mas ele faz uma ilusão de superconfiança. É quando a gente traz o nosso mood para uma decisão. E esse específico, o mood do otimismo. Ele controla a decisão e não fica muito alerta para novos riscos. Um exemplo é quando um grupo está bem animado para a implementação de um software novo numa empresa, por exemplo, e todo mundo solta, nossa, vai ficar tudo bem, esse software vai resolver muitos dos nossos problemas, vai ser tudo perfeito, todo mundo vai amar, tudo vai sair bem, sem pensar um pouco de qual seria a prevenção de riscos se tudo der errado. E bastante informação aí nesses vieses que a gente passou para você, nessas pegadinhas, nessas armadilhas do cérebro, em não deixar a gente ter um pensamento crítico e criativo ao mesmo tempo, que deu uma resposta, uma solução de valor, para reforçar todos esses conhecimentos que acabei de falar para vocês, todas essas informações. Vamos para um challenge, mais um, tô a garota dos challenges hoje. É o challenge de Mental Shortcut. Então, apontem o celular de vocês, aí a câmera, para esse QR Code que está na tela, ou entrem em kahoot.it. Acho que a maioria de vocês já usou essa plataforma, inclusive foi usada no treinamento prévio ao nosso, de Agile, com o Bruno e a Maria Fernanda, que são nossos amigos aí, parceiros de grupo. E enquanto vocês entram, eu vou abrir aqui a plataforma para a gente jogar esse challenge. Conseguiram pegar o link. Carol, quer compartilhar aí? Posso compartilhar? Galera, conseguiu? Respondam aí no chat para a gente ter uma ideia. Acho que já podemos passar o PIN aí também e compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Bom, pessoal, só complementando um pouco, né, essa questão de viés cognitivos, já fazendo alguns paralelos, aí a gente vê, né, a real importância de grupos bastante multidisciplinares também, para você conseguir trazer conhecimento diferente, não cair em um viés de uma confirmação ou algo que você estudar, viés de grupo, né, algum viés que a gente não trouxe ali. Existem diversos outros, o que a Carol, a gente deixou de passar aí, tem muitos vieses, né? Mas para resolução de problema, a gente vê que, cara, se você não estiver atento a esses vieses, não estiver ciente de que eles existem, você pode cair numa cilada, pode achar que, né, a ferramenta que você tem vai ser a solução de todos os problemas e querer martelar, botar para tudo, né, tudo prego. O martelo é a ferramenta ideal, né? É aquela questão. Enfim, a gente consegue fazer um paralelo muito importante aí para a resolução de problemas. Pô, é bem importante esse tópico que o Celso levantou. Esses vieses que a gente traz são essas armadilhas principais
que a gente pode ter em problem solving. Existem milhares delas, só que não valeria a pena a gente entrar nessa minuciosidade no treinamento. Todo mundo conseguiu ver o PIN do jogo? É 3742638. A gente já tá com 76 players já. Boa. Então, dá mais uns 5 segundinhos aí, galera, e vamos começar. Três, dois, um, bora. 77 players. Acho que a maioria já tá aqui dentro da sala. O nosso Kahoot agora ele vai ter 7 questões. Preparados? Primeira questão. O que é um viés cognitivo? Boa! A maioria aí acertou. A ideia do viés cognitivo, essa armadilha, não é que é um pensamento errado, mas é um processo de pensamento que leva a gente a tomar uma decisão pobre, muito aquém de uma decisão que a gente poderia estar tomando com o nosso sistema racional. Beleza? Vamos para a próxima, então. Evandro aí liderando, Montanha também, Vicky, Donini e Fiorella. Boa, quero ver a próxima aí, quem mantém ranking. Questão 2. Qual das alternativas não é um cluster de viés cognitivo que a gente trouxe? Boiada essa, hein, galera? Boiadaça. Boa, 55 acertaram. Tem uma galera aí que estava meio dormindo nessa parte. Mas o processo de informação, ele realmente não é um cluster específico. Ancoragem, aversão à perda, disponibilidade, sim. E o ranking tá como? Evandro dá uma disparada aí. Donini, Fiorella, Matheus e Montanha. Vamos para a pergunta... Oi? Caicaco. Sim. Vamos para a pergunta 3 agora, que a gente vai começar a nichar mais nos clusters que a gente definiu. Qual é o viés? Assumir e fixar o seu pensamento num padrão. Legal, a maioria acertou aí. É o da ancoragem, é aquele perigo da história única, o perigo de bater a foto de um único gráfico, de uma única informação e trazer isso como um padrão oficial. Uma dica que a gente traz para vocês fugirem desse viés cognitivo, para não cair nele, é sempre modelar cenários diferentes. Então, sempre ter um best worst case scenario e midterm scenario. Assim, vocês vão ter mais dados e focar numa análise assim com bastante conclusão frente a uma análise de longo prazo, não de um único momento. Não tomar uma ação com um único gráfico, uma única informação pontual. Vamos para a próxima? Evandro, tá pegando foguinho até ali do lado do teu nome. Galera tá subindo, o Paty aí deu um salto. Vambora, galera, ainda tem mais algumas. Dá para recuperar. Qual é o viés? Se apaixonar pela solução e não achar que precisa de novas fontes. Essa é a clássica da tecnologia e o cara não tem nenhum Lean Basics, né? O pessoal do Gelim tá... Exato. Ó, que isso, galera? Vacilaram nessa daí, hein? A resposta certa é a de confirmação. E por quê? Esse é o viés,
o bias da preguiça. Ele traz como a gente se apaixonar, ter aquela primeira solução de cara, aquela primeira ferramenta de cara que a gente acredita, a teoria da conspiração que a gente tem, e achar que não precisa de nada mais, que as nossas fontes são suficientes, eu não quero nem ouvir quais são possíveis outras fontes. E uma dica para a gente não cair nesse viés cognitivo da confirmação, de ter essa confirmação prévia a uma solução, trazer sempre um confronto construtivo. Então, toda vez que vocês forem montar os seus times de trabalho, de estudo, tentar montar ele multidisciplinar, ou se não for multidisciplinar em relação a background, trazer pessoas com opiniões chocantes. Isso vai levar o nível de argumentação e também vai fazer as pessoas que já estão com um pensamento mais fixo, com uma crença mais fixa há muito tempo, quebrar uns estereótipos e paradigmas. Vamos para a próxima. Boa, Ana, subiu aí. Donini voltou, Estego apareceu. Maria Elia, acho que é Malau. Subiu também, a Diana. Qual é o viés se fixar numa avaliação assimétrica de ganho ou prejuízo? Boa, a maioria acertou. É a aversão à perda. A aversão à perda é quando a gente não consegue ver bem o que está sendo ganho e o que está sendo perda. E uma dica clássica aí para não cair nisso é ter um mindset de longo prazo, um mindset de visão futura. E boas tools analíticas aí em valuation ajudam bastante a gente não cair nessa armadilha do cérebro. Vamos ver como é que ficou o ranking. Ana subiu, Subtego, Maria, Donini e Gu apareceu no ranking. Vamos para a próxima? Qual é o viés? Se limitar ao contexto que tem em mãos ou acabou de conhecer? Bom, a maioria acertou de novo. Então, esse viés específico é o da disponibilidade, é aquela primeira informação que vem na nossa cabeça. É a primeira coisa que parece muito atrativa porque, na verdade, é a última que a gente viu, ou a última que a gente teve contato. Uma dica para a gente não cair nessa armadilha é sempre explicitar as decisões quando a gente estiver fazendo elas em grupo ou até individual. Será que eu preciso decidir isso agora, com essa informação que eu tenho disponível aqui? Ou será que vale eu dar uma digerida nesse problema e nessa solução, ou buscar alguma informação adicional ou algum expert adicional que tenha uma outra visão antes de tomar a decisão final? É o famoso viés que a gente tem, que bate ele, é dormir em cima de um problema, né? Não tomar a decisão de cara, assim, só com o que você tem ali na manga. E vamos para ver o nosso placar. Donini deu uma disparada. Maria. Eli apareceu. E Juliana. Galera, última pergunta desse Kahoot. Bora recuperar aí quem sumiu do ranking e ver quem vai ser o ganhador dos vieses cognitivos. Qual é o viés? Subestimar um cenário de baixa ou de crise. Essa ficou fácil, hein, Carol? Essa foi boiada. Teve umas várias boiadas aí, né? A galera dá uma mochilada, uma acertada no viés. E, boa, galera, esse viés de subestimar essa crise ou essa baixa ou essa possibilidade de dar errado é o superotimismo. O superotimismo, ele também existe na literatura, o viés oposto dele, que é
a negatividade. Então, é a ideia de sempre ver o copo mais cheio do que vazio, meio cheio. E ele dá uma ilusão pra gente de falso controle, uma super confiança, é decidir as coisas, tomar decisões que deveriam ser racionais, com o mood, com a vibe que a gente tá ali no dia. E uma dica legal pra gente fugir disso quando estiver trabalhando é sempre pensar num caso falido e fazer ele recomeçar do zero. Então, se eu trago uma solução para certo problema e chego falando, nossa, essa solução vai ser demais, vai ser muito boa, sempre tentar pensar, tá, mas e se essa solução der 100% errado? Como é que eu vou começar do zero? Isso faz a gente quebrar um pouco esse pensamento shortcut, esse direto do que o viés do super otimismo traz. E finalmente vamos ver quem fechou o ranking. Maria Laura acha uma ML aí. O Gu fechou em segundo e primeiro ganhador, Donini, o rei dos Kahoot, né, Donini? Todos os Kahoots do Gelim, Donini tá lá no pódio. Não foi o primeiro, né? Já ganhou alguns outros. Vários outros. Boa, galera. Então agora a gente já pode voltar para nossa apresentação. Vou fechar compartilhar. aqui. Só um minutinho. Já estão vendo? Acredito que sim, né? A gente vai mandar um link depois, tem um link até do Wikipedia, que tem um mapa gigantesco mental, no qual ele apresenta centenas de vieses lá, e você consegue ficar mapeando e entrando, ele já gera os links do próprio viés para você entender o que ele é. Dá para passar umas boas horas lá, lendo centenas de viés e dar uma viajada ali naquele mapa ali, é bem bacana. Para quem já participou também, já viu a aula do Jurandir, ele traz bastante isso. O TCC dele foi bastante envolvido, o TCC, na tese de doutorado dele, foi bastante nessa questão de viés, porque isso é algo muito, muito trabalhado hoje na tomada de decisão em investimentos financeiros. Então, né, tomada de decisão, resolução de problemas, está tudo muito, muito linkado. Então, por isso que a gente trouxe aqui e achou relevante trazer essa questão dos viéses cognitivos. E para quem não tinha conhecimento, é algo que a gente acha interessante também. Para a gente dar uma recapitulada, né? A gente primeiramente entendeu um pouquinho o que é o cerne do problem solving. A gente falou um pouquinho dos nossos sistemas, sistema 1 e 2. Depois a gente passou os dois principais tipos de pensamento crítico, pensamento criativo, e a gente trouxe a ideia dos vieses, né? Que a gente comentou a questão da tomada de decisão, tomada de decisões mais assertivas, a importância de você ter ciência deles para, caso em algum momento você está em um cenário que você vê que eu tenho um viés acontecendo, você levantar a mão e dar um alerta sobre isso, né? E aí, para a gente continuar, dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de problema, como que a gente classifica os problemas, e aí depois entrar rapidamente, como a gente comentou, em algumas ferramentas bem por cima. Mas aqui a gente trouxe, para quem estava no treinamento do Brunão e da Maria Fernanda, eles trouxeram uma definição de tipos de problema. A gente vai trazer uma outra, do David Snowden, e no qual ele traz esses 4 mundos de 4 grupos de definição de tipos de problema, né? O simples, o complicado, o complexo e o caótico. E no qual ele traz que do lado direito, simples e complicado, a gente tem o mundo previsível. E do lado esquerdo, a gente tem o caótico e o complexo, a gente tem o mundo imprevisível, né? E aí, entrando um pouquinho nesse mundo previsível, a gente tem nossos tipos de problemas simples, né? Os tipos de problemas simples, eles são problemas onde a nossa relação de causa e efeito, ela é bastante explícita e previsível. As coisas se repetem, é fácil da gente entender, compreender, ver uma solução e pensar já em uma aplicação. Então, aqui, as práticas, elas são meio que consenso entre as pessoas, os experts, quem está lidando com aquele problema. Então, a gente usa melhores práticas e ele tem essa característica de ser sense, categorize and respond. Então, a gente vai entender o problema, já vai conseguir categorizar ele,
responder e já ter uma solução. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente pode falar receitas prontas, culinária, né? Você pegar um bolo para fazer, tem a receita, vai fazer o bolo, ele, né, vai sair, né, já tem um output esperado. Às vezes nem sempre assim, mas a ideia é que ele saia sempre parecido. E aí ferramentas que a gente usa, sei lá, receitas, checklists, alguma folha de verificação, essas ferramentas mais direto ao ponto, né? E aí falando um pouquinho do nosso grupo do complicado, ele já é um problema onde a causa e efeito ela existe, a gente ainda está no mundo previsível, porém ela já é um pouco mais difícil de se enxergar. A gente tem que passar por toda uma zona cinza até chegar na resolução desse problema, né? Então aqui as práticas são bem difundidas, então a gente precisa de experts para trabalhar em cima desses problemas e nem sempre eles vão concordar a solução ou o caminho que você tem que seguir. Então a gente utiliza boas práticas e ele tem essa característica de ser sense, analyze and respond. Vai entender o problema, você vai ter que analisar profundamente e vai responder esse problema. E aqui a gente pode estar falando de problemas realmente muito complicados, né? A gente tem um exemplo de, por exemplo, criar um foguete e mandar um homem para uma central espacial. E é um problema extremamente complicado, porém a gente, com experts certos e o conhecimento certo, a gente consegue utilizar as boas práticas de maneira um pouco mais previsível para chegar no output que a gente quer. E passando agora para o lado imprevisível dos domínios tipo complexo e caótico, o complexo ele não tem uma causalidade tão clara, mesmo assim a gente tem um feeling, que também é conhecido como associação. A gente usa para resolver problemas do tipo complexo práticas emergentes, que estão aí novas no mercado. E a gente avalia a probabilidade dessa prática dar certo ou não. E é um tipo de problema que a gente pivota muito. Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente ter essa probabilidade e provar essa nova técnica, ter um senso do que ela representa e depois responder, que é Probe, Sense, Respond. Um exemplo claro de decisões, de problemas de tipo complexo, são mudanças de cultura dentro de empresa, de mudanças de liderança e grandes transformações do gênero do core da empresa, do core das instituições. Passando para o caótico. Bom, caótico, como o próprio nome já diz, nenhuma causa ou efeito pode ser determinada como a entrada da solução. Ele é o caso que a gente traz aleatoriedade. E a nova prática, a prática inovadora, é o passo que a gente traz para tentar, primeiro de tudo, estabilizar a situação do problema caótico, para que a gente consiga que ele se torne um pouco mais tangível e conseguir agir nele com algum tipo de padrão e não no aleatório. Então, trazer ele o máximo possível dentro de um cercado, que a gente consiga transformar ele numa visão mais complexa do que caótica. E ele traz como primeiro passo ACT. Então, quando a gente está vivendo um problema de tipo caótico, a gente não sabe como resolver. A gente dá um primeiro soco, uma primeira reação, depois a gente sente o que aconteceu e responde. O que a gente está vivendo agora é um exemplo clássico disso, né? A gente está vivendo uma pandemia, que ele está no caso da aleatoriedade, apesar de a gente já ter vivido outras epidemias durante a humanidade, então a gente tem um senso de como agir, mas ainda assim, por ser um vírus novo, que nunca foi apresentado em pandemia na humanidade, a gente tem essa aleatoriedade de como reagir. Então, primeiro a gente atua, depois a gente sente e depois vê a resposta. E, galera, essa matriz em específico, ela traz algo muito interessante, assim, que a gente achou bastante interessante em mostrar para vocês, que dependendo do tipo de problema que a gente tiver, se ele for simples, causal, complicado de correlação, complexo de associação ou caótico de aleatoriedade, a gente age de formas diferentes para conseguir uma solução desse tipo de problema. E ali no centro desse diagrama, vocês vão ver um losango que também é conhecido como
o ponto da desordem. É um diagrama-chave para mostrar para a gente que, apesar de existirem esses 4 domínios, não é tão fácil assim a gente colocar dentro de um cercado problemas totalmente simples ou totalmente complicados, complexos ou caóticos. Algumas vezes, esses problemas eles vão tangir em alguma instância um outro domínio daquele que a gente está falando. E a ideia é que vocês tenham familiaridade com o como a gente age com diferentes tipos de problema e usar um método mais apropriado, que mais se encaixa. Não necessariamente que ele vai ser perfeito para aquilo, mas o que ele mais se encaixa. E a gente, para dar uma liga aí, né, nessa matriz que a gente trouxe dos 4 domínios, um provérbio japonês resume muito bem o ponto que a gente está tentando trazer hoje para vocês e ainda vai trazer até o final do treinamento, é que um leigo ele conhece uma maneira de fazer a coisa, enquanto um especialista conhece várias outras. Em outras palavras, é muito fácil a gente traduzir ou reduzir todas as rotinas de solução que a gente vai ter na vida, ou no trabalho, ou na faculdade, com uma única abordagem. Um único fluxograma, uma receitinha de bolo, um passo a passo ali, que vai levar a gente por um caminho e chegar numa solução perfeita. Ela não ter esse fluxograma, essa receita de bolo, não traz muito conselho prático. E não fiquem presos só, dica assim, total do treinamento, é não ficar preso só num método ou num caminho, e sim na essência que a gente tem por trás disso. E até por isso que a gente traz no próximo slide para vocês uma ventilada do que são as ferramentas que a gente pode usar no problem solving. Assim como o Celso falou lá no começo do treinamento, não é escopo dessa nossa conversa aqui a gente entrar a fundo em alguma das ferramentas ou em todas elas. A ideia é a gente trazer a cerne do negócio e dar uma ideia, assim, um cheiro para vocês do que são essas ferramentas que vocês vão ter acesso e a gente vai explicar como numa pasta especial depois, que a gente traz template, livro e alguns insights de ferramenta. Beleza? A primeira que a gente vai trazer aí para vocês é o DMAIC, o ciclo DMAIC. Ele é um acrônimo em inglês para 5 passos diferentes, que é definir, medir, analisar, controlar e melhorar. É uma ferramenta interativa e ela é utilizada para melhoria de processo. Ela é bem comum com a utilização da metodologia do Seis Sigma, que tenho certeza aí que a maioria que é, pelo menos o nosso público aí da engenharia de produção já ouviu falar, e traz uma análise bem robusta de dados por trás. A próxima ferramenta possível de resolução de problemas é o Design Thinking. Também vocês já devem ter ouvido falar dele. Então, ele cria condições necessárias para maximizar o quanto de insight a gente vai ter para aplicar alguma solução. Ele traz o design, o pensamento do design, que é um pensamento muito mais aberto e amplo para a resolução de problema. Então, a ideia é que usar o Design Thinking traga soluções do tipo coletivas e colaborativas ao mesmo tempo e reunir diversas perspectivas. Ele é centrado em pessoas e ele tem esse duplo diamante que vem sobre convergir, divergir e convergir, divergir e convergir soluções. O próximo que a gente vai dar uma comentada é o Agile. Vocês já devem estar expertos aí, que foi o nosso último treinamento que o Gelim proporcionou aí para vocês online. Então, o Agile ele é uma filosofia, na verdade, que vem como base para várias outras ferramentas, como o XP, o Kanban, o Scrum, e ele tem esses 3 princípios básicos de definir, construir e lançar. Ele traz a ideia, um conceito assim essencial, de sprints ou ciclos rápidos de atuação e validação. E para fechar esse primeiro slide de ferramentas, o Lean Startup, que defende criar protótipos rápidos. A ideia de a gente errar rápido quando está trazendo uma solução. Então, construir uma solução, construir um MVP, jogar ele no mercado ou no público-alvo, ter um feedback disso e pivotar caso não seja a ideia. Os 3 passos principais do Lean Startup é construir, medir, aprender, e esse ciclo gira. Bom, bacana, pessoal. Aqui um pouquinho de algumas das ferramentas /metodologias, /filosofias que a gente pode estar utilizando para a resolução de problemas.
Uma outra abordagem que a gente pode ter, também a gente encontra já em diversas matérias e artigos na internet e tudo mais, são abordagens mistas para problemas, né, que requisitam algo um pouco mais sofisticado, uma resolução de problema um pouco mais sofisticada, que também requisita um pouco mais de maturidade em cada uma dessas ferramentas e metodologias para você conseguir estar implementando e utilizando de maneira efetiva no problema ou dentro da sua organização como um processo criativo ou, enfim, de implementação e etc. Algo que eu e a Carol a gente conversou um pouquinho antes, desenvolvendo o treinamento, existem algumas críticas com relação à utilização desse framework que a gente vê aqui na tela, que se realmente você não tiver um time, uma equipe bastante capacitada e com entendimento muito bom em cima de cada uma dessas metodologias e como que elas conseguem conversar e manter essa comunicação muito boa, você pode correr o certo risco de criar certos nichos e nichar realmente equipes, trabalhando em cada uma delas, e você criar equipes que vão estar no desenvolvimento e equipes que vão estar criando soluções. E aí você acaba criando dois times que não conseguem se conversar de maneira efetiva, que era para ser a ideia inicial. Então, existem algumas críticas, é interessante estar ciente disso, e a gente vai mandar alguns materiais também que comentam um pouco sobre, né? Mas aí, aqui é interessante saber que a gente consegue também, e aí eu reforço um pouco o que a gente está trazendo, saber utilizar a ferramenta, dependendo do momento que você precisar, e mesclar todas as ferramentas, entender o que cada uma oferece, unificar isso para você utilizar no seu problema a melhor forma possível, né? Bom, pessoal, esse é um briefing que a gente queria passar de ferramentas e métodos. A gente comentou, a gente vai mandar tem bastante material naquela pasta que a gente vai enviar para vocês. E aqui a gente quer entrar no nosso último tópico, né? Que é a cultura de melhoria contínua com chave, né? Como o problem solving no cerne do negócio gera real vantagem competitiva, né? Que a gente acha isso realmente chave, assim. E aí, antes de entrar nesse tópico propriamente dito, eu queria, né, o pessoal puder responder rapidamente, fazer uma enquete rápida, coisa mais pessoal, assim, entendimento do público também. Quem já ouviu, não só ouviu falar, mas sabe realmente o que é e sabe como aplicar, etc., o Kaizen, né? E aí, se alguém puder, e por favor, sejam transparentes, mandar no chat aí um sim ou não, depois eu dou uma olhadinha. Mas, enfim, já entrando na questão do tema, ele é um tema bastante disseminado, bastante conhecido, foi muito disseminado pela montadora japonesa Toyota, né? E ele é associado realmente à melhoria contínua, né? E tendo como significado mudar para melhor, né? Ele também é muito associado e utilizado como um tipo de projeto de melhoria, né? E isso muito comum na indústria, nasceu na indústria, mas hoje é muito disseminado em qualquer tipo de negócio, né? Muito serviço e qualquer negócio que você quiser. Enfim, definindo um pouco de Kaizen, o que a gente quer trazer aqui, Kaizen, e a resolução de problema está no centro da Toyota desde quando ela surgiu, né? E aí, para quem não conhece, esse aqui é o Toyota Way, ele é a base, né? Ele mostra um pouco as filosofias, a filosofia da Toyota, os princípios da Toyota, e talvez alguns conheçam com o formato de uma casinha, que é o mais tradicional. Esse já é uma releitura dessa casinha que a Toyota apresenta hoje, e ela traz bastante isso, né? Ela traz os princípios da Toyota, e a gente vê a melhoria contínua e o respeito pelas pessoas como base disso, e a gente vê de novo ali o Kaizen como essencial e algo que todo mundo dentro da empresa deve estar fomentando, né? Essa é a questão princípios e como eles apresentam os princípios deles, as filosofias, mas, né, apresentar princípios e filosofias, qualquer empresa pode criar sua visão, missão, valores, colocar na parede e ficar lá e ninguém lê, coisa que a gente vê muito comum, muito mais comum do que o contrário, né? Mas trazendo um pouquinho da Toyota, né, a Toyota, ela surgiu, né, realmente de uma necessidade, né? A história dela cria muito isso, e esses princípios estão muito baseados nisso, né? E aí, trazendo um pouquinho
Nosso famoso Taishi Ono, até no primeiro capítulo do livro dele, ele traz bem isso, né? O primeiro capítulo dele chama Começando na Necessidade, e ele reforça essa ideia de que todas as dificuldades que a Toyota passava quando ela surgiu, e uma empresa pós-guerra e com uma alta competitividade no mercado, num mercado muito competitivo, que é o automobilístico, empresas consolidadas, GM, Ford, e a era da produção em massa acontecendo, e eles tendo que se virar no meio disso tudo, né? E aí, para eles, cada cliente importava, né? E a eliminação de desperdício, essa resolução de problemas no cerne do negócio, unificando esse cliente que importava para eles com a empresa, né? Para tirar todos os problemas do meio, foi essencial e foi a base dos sistemas que eles criaram, né? Então, eles desenvolveram todo um sistema, e aí a gente traz o STP como um exemplo, e que até o próprio Taishi Ono traz, que é mais que um sistema de produção, é um sistema gerencial adaptado às necessidades do mundo novo, né? Isso ele falando em pós-guerra, 1945, porém com temas muito atuais, falando de foco em cliente, falando em resolução de problema e respeito por pessoas, pensando nas pessoas, empoderando pessoas a apontar problemas, e criando uma cultura de que problemas são bons, né? E aí essa tríade de cliente, pessoas e resolução de problemas criou esse sistema que hoje é um sistema completamente disseminado em qualquer tipo de indústria, principalmente se a gente for para a indústria, ele é disseminado em praticamente 100% das indústrias hoje utilizam algo adaptado do sistema Toyota de produção, e a gente vai extrapolando para qualquer outro tipo de negócio também, utilizando de princípios que surgiram dentro da Toyota, e a partir desses pilares dessa tríade, né, de cliente, pessoas e resolução de problema. E isso tudo foi possível, essa geração dessa marca forte que a Toyota tem hoje, uma das empresas mais rentáveis do mundo, com o carro mais vendido no mundo até hoje, né, e com uma marca extremamente respeitada, né, de igual à qualidade, né, o símbolo deles de qualidade. Bom, isso é possível porque eles colocaram desde o início lá essa questão de resolução de problemas e redução de desperdícios como cerne do negócio, né? Bom, só para fazer isso, para a gente fazer um link de tudo que a gente está falando, um pouquinho do que a Toyota e como isso está no cerne dela e como isso gerou toda essa competitividade e essa marca forte que ela é hoje. Boa. E só para fechar, então, essa parte, o Lean em si, a Toyota, que veio com essa semente da resolução dos problemas, da ideia de colocar pessoas pensantes dentro das fábricas e dentro das instituições dela, traz para a gente uma ideia de growth mindset, esse mindset de crescimento, de empoderamento e de fazer com que as pessoas tenham dentro da mente delas o poder do ainda. Eu não sei isso ainda, eu não aprendi isso ainda, mas eu sou completamente capaz de aprender e tenho essa possibilidade dentro da minha cabeça, dentro dessa plasticidade que o meu cérebro me permite. When I fall, I learn. Então, a ideia de sempre continuar, seguir em frente, apesar dos desafios. If you succeed, I'm inspired, que traz a ideia do sensei aí, que é tão levantado no Lean, de você ter outras pessoas que conhecem mais que você, como uma inspiração, alguém para olhar, trocar uma ideia e aprender com, não uma pessoa para ser invejada ou de alguma forma odiada. E para finalizar, my effort and attitude determines everything. Então, toda atitude que a gente toma em frente a usar nossa cabeça, usar nosso sistema criativo, crítico e resolver um problema, tomar frente desse problema, determina você como pessoa, determina você como profissional e determina as suas possíveis skills de melhoria. E galera, esse foi o nosso treinamento.
oficialmente encerrando aqui o conteúdo da conversa de hoje. A gente quer agradecer a presença de vocês e do Gelim pela essa iniciativa tão massa de um treinamento online para a galera. Mas não desliguem ainda, a gente tem alguns avisos paroquiais e alguns pontos para conversar com vocês. Então, primeiro de tudo, assim como prometido, a gente vai explicar para vocês como é que vocês vão ter acesso ao conteúdo desse treinamento, slides em si, e também aquela pasta de ferramentas que a gente ficou de passar para vocês. Então, fiquem ligados para essas dicas. No próximo slide, vocês vão ver um QR Code, escaneiem esse QR Code, vocês respondendo o feedback do treinamento de hoje, vão colocar lá o contato de vocês, e o Gelim vai mandar os materiais, tanto o PDF da apresentação, quanto todos os templates, livros e artigos que a gente separou em relação a problem solving. Boa. E esse daqui é o quiz que o Celso comentou com vocês lá em desenvolvimento de pensamento crítico e criativo. Então, tem o QR Code aí dele também. É um quiz muito legal da Adobe. Aconselho vocês fazerem. E se vocês fizerem ele, vai sair um final assim... Opa! Sem spoiler, volta lá. Vai sair no final uma telinha ali mostrando qual é o seu principal perfil criativo ou crítico, e ele vai dar também quais são as suas proximidades de times, com quais outros tipos de perfil é mais legal você trabalhar. Então, tirem um print disso quando vocês fizerem o quiz e marquem a gente no stories de vocês. Então, é @gelim.ufsc, @caroljibim, @celsionetocm. Comente, deixa um feedback se quiser também, fica à vontade. Boa, isso aí. E quem fizer quem se engajar aí na parte hands-on desse quiz, vai participar diretamente de um sorteio que a gente vai fazer do livro Estilo Startup, que é do mesmo autor de Lean Startup. Quem compartilhar esse quiz feito até hoje, à meia-noite, vai estar concorrendo, e o ganhador vai ser divulgado na página do Gelim, do Instagram do Gelim, e o time do Gelim vai ficar responsável por entrar em contato e ver a melhor forma de enviar esse livro para a galera. Para a galera não, no caso, pro ganhador, né? Que vai ser uma pessoa só. Bom, Ana, contigo. Então, era isso aí, gente. Muito obrigada pelo treinamento. Ainda não acabou, o Celso e a Carol. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer para eles, agora é o momento. Pode jogar ali no site, no chat, desculpa. Então, só anunciando que hoje a gente abriu o nosso processo seletivo para entrar aqui no Gelim. Nossos pré-requisitos estar cursando a partir da 4ª fase, ter disponibilidade de 20 horas semanais. A gente deseja que vocês permaneçam 4 semestres, mas o mínimo é 3. Então, para se inscrever, basta enviar o seu currículo e histórico acadêmico para o nosso e-mail ps@gelim.ufsc.br até dia 18 de junho, meia-noite. Era isso, então, galera. Fica esse convite para vocês. Se vocês têm mais interesse para conhecer o Gelim, entre lá no nosso Instagram, que tem bastante informação legal. Agora a gente vai partir aqui para as perguntas. Acho que a Paty tinha deixado uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. E, galera, tá aí na tela para vocês quem perdeu os QR Codes. Então, na esquerda tem o do feedback, que vocês respondendo forms vai dar acesso ao material de hoje. E na direita, o quiz para vocês fazerem. E se quiserem compartilhar no stories de vocês e concorrer ao livro que a gente anunciou ali no slide anterior. Boa. Legal. A Paty fez uma pergunta, então. Celso e Carol, qual a relação de problem solving com design thinking? Acho que ela quer que vocês explorem melhor, assim, essa conexão que vocês já trouxeram no treinamento. As ferramentas. Bom, basicamente, né, como a gente trouxe um pouquinho, né, design thinking está dentro do problem solving, né, ele é utilizado para você conseguir resolver certos tipos de problema. E então a relação e a diferença, a relação é toda, né? Tem toda a relação,
Mas falando um pouquinho, né, daí para tentar responder um pouco e agregar um pouco nessa resposta, um pouquinho de o design thinking ele tem uma característica muito de user experience, né? Você realmente entender seu cliente e aí entender as pessoas que você está lidando. Então ele tem diversas ferramentas de design thinking que você encontra de entender sua persona, fazer o a experiência do cliente, isso são coisas que ganharam bastante força com essa fomentação do design thinking, que tornou o design thinking tão famoso também. Então, a gente tem essa parte de user experience, customer centricity, que é muito forte no design thinking. Então, a gente, tipos de problema que a gente vai estar focando e tentando resolver, eles vão ter muita relação com isso, né? A gente tentar botar o cliente no centro. E aí, um pouquinho até que a Carol comentou, né? Ele tem aquela característica de do duplo diamante, convergência e divergência, que até a gente consegue fazer uns paralelos bem interessantes dos pensamentos que a gente trouxe aqui, né? O Design Thinking, eu acho que é um dos melhores exemplos, assim, até para você identificar de maneira muito clara esses dois tipos de pensamento em uma metodologia só. Boa. Ele vem como, só complementando a resposta do Celso, ele vem, Paty, como um meio para o problem solving. Ele está dentro do problem solving, vamos pensar ele como um círculo bem maior, e ele vem como um meio para você conseguir sair e resolver, tirar uma solução de um problema que está sendo apresentado para você. E o grande boom, acho que, do design thinking foi quando a gente conseguiu colocar o pensamento de ter a pessoa o cliente que for, dentro do processo de gerar uma solução. Então, antes dele, muito era se criado de soluções que a gente acha que vai dar certo, sem ter uma interação direta com o cliente ou o consumidor final. E ele trouxe esse grande boom de inovação frente às outras ferramentas que já estavam sendo usadas no mercado. Mas eu definiria ele como um meio de você resolver os seus problemas. Legal. A Paty agradeceu aqui. A Amanda deixou outra pergunta também para vocês. Se vocês também consideram o kata de melhoria da Toyota como um tipo de ferramenta para resolução de problemas. Bacana. Bacana. Não, posso começar. Cara, o kata de melhoria, ele envolve... pode ser, sim, olhado como, né, uma ferramenta. Eu acho que até quem estava no Gelin Run, no último Gelin Run que a gente fez, a gente foi no Lean Institute e participou um pouquinho da conversa com o Fábio, agora eu não lembro o nome dele, comentou um pouquinho que, cara, o Kata ele pegou coisas bastante interessantes e unificou em um método de uma maneira muito interessante, né? A gente faz alguns paralelos bem relevantes aqui com o pensamento crítico, né? Nosso sistema 2, basicamente. Então, ele explora bastante isso, explora o sistema 2, fala que o sistema 2 é algo plástico e traz a questão de aprendizado, né? E aí ele mostra essa ferramenta, né? Esse método de olhar, criar uma condição-alvo, e dar steps em busca do seu desafio, como um frame no qual você consegue, assim como um Kaizen, ou assim como aplicar um PDCA, assim como fazer um Design Thinking, se você continuar desenvolvendo isso e fazendo isso repetitivamente, você vai se tornar, de certa forma, um expert em realizar esse kata de melhoria. Pode ser visto como um step by step, um frame, uma ferramenta. Ele tenta trazer no livro também como uma moda de pensar, uma filosofia, assim como muita coisa no Lean, né? Mas tem essas duas visões, assim. Acho que não tem uma resposta muito certa. Ele traz um arcabouço bem grande, assim, o que envolve esse kata de melhoria. E tem um pouco essa visão, assim, que pode ser visto como essas duas formas, uma ferramenta, um pensamento, uma filosofia. Interessante essa pergunta, porque a gente até estava
usando o kata como grande parte de referência de literatura que a gente colocou nesse treinamento. Eu concordo com o Celso que acho que não dá para a gente colocar ali um frame, seria uma ferramenta ou uma filosofia, mas um ponto essencial que ele traz assim como uma chama por trás do kata é a ideia de que o sistema do pensamento científico, ele pode ser fortalecido, ele pode e ele deve ser fortalecido com o time de trabalho que você tem. E é aquilo que a gente tentou jogar no começo do treinamento, que o sistema 2, ele tome rédea do sistema 1 para corrigir ele quando ele está atuando de forma errada, e assim faça com que seja uma coisa muito mais natural, ele esteja forte o suficiente, o seu pensamento científico, para que ele seja uma atuação natural, que aconteça assim, muito mais instintiva do que ele naturalmente acontece. Legal. A gente já passou, então, um pouco aqui do nosso horário. Vamos para a última pergunta. É muito estendidinha, né? A Mirella fez uma pergunta, ela diz um pouco fora do conteúdo, mas o que vocês acham sobre o Lean Healthcare, se ele está bem desenvolvido, comparado ao Lean Manufacturing e o Lean Startup? Bacana. Não sei se a Mirella estava no último treinamento de Agile, mas acho que essa pergunta encaixaria bem lá. Tem dois grandes experts no healthcare lá, o Brunão e a Mafê estudaram bastante isso no Gelin, em Cumbucas e tudo mais. Mas um pouco do conhecimento, respondo diretamente, não, né? Acho que o healthcare ainda tem bastante espaço para se desenvolver. Acho que é um tema que está bastante em alta, é um tema que tem muito espaço ainda para realmente ser aplicado. E, enfim, o manufacturing já está bastante disseminado, desenvolvido, tem ferramentas e todo mundo consegue aplicar muito isso, né? O healthcare ele ainda está em alta como um todo, assim, né? Acho que a parte do manufacturing, por ter sido o ambiente, por ter sido o lugar de repertório onde a semente do Lean nasceu, ele está extremamente mais avançado, mas ele deu palco assim para a gente aplicar o Lean em outras frentes, principalmente a parte de serviços e outras. Eu não acho que esteja tão avançado, também concordo, mas eu acho que, especialmente nesse ano, uma área que vai ganhar um boost gigantesco para melhorar a eficiência e diminuir desperdício, que é a área da saúde. Eu tive a oportunidade de trabalhar em consultoria na área de healthcare, e a área da saúde ainda é um exemplo clássico, assim, de bastante desperdício e falta de eficiência, e tem muito campo para melhorar, e principalmente porque esse campo está trabalhando diretamente com vida e bem-estar. Então, acho que vai ser, especialmente agora, um boom assim, de crescimento, mas tem muito para crescer. Legal. Falei que era a última pergunta, mas a Karina pediu mais uma aqui, a gente cedeu. Ela falou, se vocês podem passar algumas dicas para como desenvolver essa habilidade de problem solving, né? Como fazer com que o problem solving vire um hábito para que a gente saia desse treinamento já praticando isso na nossa rotina. E como a Carol falou, internalizar esse método científico, né? Eu acho que várias dicas aí surgiram durante o treinamento, Karina, mas duas específicas seria da gente tentar fortalecer esse sistema crítico e criativo de cara, para a gente estar mais forte nessa base e conseguir ter umas saídas de problem solving melhor. Alguns daqueles aplicativos vocês podem, baixar agora e começar a usar no dia a dia para interromper o pensamento linear, que é aquele pensamento que a gente está acostumado a ter, e ter algumas ideias um tanto mais criativas e inovadoras, e se questionar, que é uma outra segunda ferramenta de custo zero, aquelas perguntas que o Celso até jogou para a gente em Critical Thinking. O porquê disso, o porquê dessa solução, se essa solução ela está sendo mutuamente excludente, dentre as outras soluções, e está sendo completamente exaustiva. E acho que eu daria como dica essas duas
de cara, assim, frentes que são gratuitas e a gente pode começar a fazer agora para incentivar as duas bases do problem solving e depois, claro, aprender sobre possíveis ferramentas de solução de problemas que foram aquelas que a gente passou, seria uma baita aí para você aprimorar o seu problem solving. Bacana, sendo dicas diretas, né, que a gente passou um pouquinho também, mas reforçando, acho que mantenha-se curioso, pesquise, acho que perguntas é coisas que a gente às vezes deixa até passar porque a gente não dá tanta relevância, né, mas entenda quais são as perguntas chaves, assim, até só de ler essas perguntas e o que ela vai estar fomentando, eu aprendi bastante também já no desenvolver desse treinamento, e isso é algo que eu pretendo começar a me questionar mais e a utilizar mais, né? Então, separar essas perguntas, mantenha-se curioso, né? Se mantenha curioso, entenda essas perguntas para onde que elas podem ser aplicadas, tanto no pensamento crítico e criativo, e separe um tempo tanto para o pensamento criativo quanto para o seu pensamento crítico, né? Então, dentro do seu processo de resolução de problema, entenda quando um se encaixa e quando o outro se encaixa e utilize dessas perguntas que separou para enriquecer seu processo de resolução de problema, né? E aí, né, mais algumas dicas a gente vai estar mandando nos materiais, eu acho que tem bastante coisa, tem alguns artigos e até livros, né? Tem um livro bastante interessante que eu acho que vale muito a pena tá lendo e pegar esse conhecimento lá também. Acho que você está mutada, Ana. Era isso então, galera. Muito obrigada pelo treinamento, pelo que a galera comentou aqui, gostaram bastante, eu também gostei bastante. Então, realmente, obrigada pela participação de vocês. Obrigado você. Valeu, Gelinho. Sim, obrigada, Angelinha, aí pela oportunidade, pela confiança aí com os ex-membros. E é um prazer e um orgulho para a gente, assim, estar dividindo um pouco do que a gente tem conhecimento agora, que um dia o Gelinho lá atrás foi um grande responsável, assim, por ajudar a gente a estar onde a gente está. Sem dúvida alguma. Obrigadão, Ana. Obrigadão, pessoal. Valeu, pessoal que está aí Valeu, até gente. agora acompanhando a gente. Obrigadão, Angelinho, de novo. Boa noite para todo mundo e a gente se vê. Boa noite. Para finalizar, a gente tem mais um último convite ali, né, Celso? É verdade. Um convite para vocês com uma conversa com o CEO da GoThread Consulting Brasil. É uma consultoria que aplica a teoria das restrições, né? Foi realmente vinda daquele livro A Meta, né? Então, realmente, eles aplicam isso e o CEO vai trazer para a gente por que a teoria das restrições não acredita em One Place Flow e também por que a teoria das restrições não vê a ociosidade como um problema, né? Então, vai ser no dia 15 de junho, às 6 horas. Todos que estão aqui estão convidados. E muito obrigada. Boa, Ana. Valeu, pessoal. Valeu, Tchau, tchau. galera.